Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, esse é o nosso canal, nosso porque, como eu sempre tenho dito, é um canal, né, não somente esse canal, mas as nossas redes sociais são interativas. Elas funcionam a partir da sua participação, dos seus comentários, dos seus pedidos, das suas notas, né, para nossas pautas, dos seus pedidos, né, em relação àquilo que você quer que eu fale aqui, suas perguntas. E hoje é justamente fruto dessa interação entre o nosso canal e você, né? Nos pediram para estar falando dessa beleza de Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Conselheiro, tá? E aqui tem acolhimento, reflexão e graça da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha só que Bíblia linda, né? Ela é toda costurada, né? Um couro PU parecido com preto, com couro de verdade, né? Bem flexível, preta e verde, né? Letras em prata, o símbolo aqui, né? Da tradução dela, que é a Almeida, a Nova Almeida Atualizada, NA, trilateral prateado, né? Dois fitilhos, como nós estamos vendo aqui. Então, meus queridos, essa é a Bíblia, né, de estudo conselheiro. Hoje nós vamos analisar uma das publicações mais inovadoras e aguardadas, né, nos últimos tempos. Isso no mercado editorial cristão, né? Como nós já falamos, a Bíblia de Estudo Conselheira foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil e com uma baita de uma parceria, né? Que é a parceria com o CPPC. Pastor, o que é o CPPC? Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então, se você, presta bem atenção nisso, se você está acostumado com bíblias de estudos mais tradicionais, né, que focam puramente em teologia sistemática, arqueologia, história, se prepara o seu coração, porque essa versão ela traz uma proposta completamente diferente. Ela é pioneira em todo o mundo. Porque ela analisa o texto sagrado sobre uma ótica terapêutica, tá? Integrando a fé cristã aos cuidados com a saúde física, com a saúde mental. Meus irmãos, aos longos de 14 anos, um grupo de renomados psicólogos e psiquiatras cristãos se dedicou a comentar as escrituras para nos mostrar como o evangelho comunica, né? Como o evangelho realmente também fala de acolhimento, de reflexão e graça para todas as nossas dores emocionais. Você ficou curioso, então, de conhecer mais, né, dessa lindeza, de como eu falo, né, dessa belezura? Então, já vai deixando aí o seu gostei, já vai deixando aí, né, o seu like, já vai se inscrevendo, não custa nada você se inscrever, você se inscrevendo vai estar me abençoando e vai estar também comentando, porque o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento informa, né, a rede social que você gostou, que esse material é útil, então ele vai estar divulgando aí para as demais pessoas, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nela, bem direitinho, para você conhecer essa belezura que é a Bíblia de Estudo Conselheira. Então, queridos, nós podemos ver aqui, ó, bem mais de perto, né, a Bíblia de Estudo Conselheiro, acolhimento, reflexão e graça. Nós podemos ver esse acabamento, né, os detalhes da costura, né, ao redor da capa, né, começando a ver aí essas
letras, né? Geralmente, pode ver aqui que eu já coloquei aqui um esmalte incolor, né? Para não saltar. Aí vem essa capa verde aqui, né? Vem essa ficha de dedicação. Tá aqui, né? Comprei essa Bíblia em 2019, quando eu estava fazendo o meu curso de pós-graduação na Faculdade Teológica Batista de Brasília, minha pós-graduação em aconselhamento. Então tá aqui a apresentação da Bíblia de Estudo. Nós temos aqui a ficha catalográfica dela, né? Semeando a Palavra que Transforma Vidas, Sociedade Bíblica do Brasil. O logo aqui da Nova Almeida atualizada. Aqui tem um índice geral, né? Vemos aqui a apresentação da Bíblia, né? Nós temos aqui os livros, tem um índice de quadros. Os irmãos podem ver que tem bastante quadro, né? Informativo, né? Abrindo a Bíblia, aconselhamento e companhia, por aí vai. Olha só quantos quadros nós temos aqui, né? Veja bastante, tá? Esses quadros aqui são assuntos, né? São temas dessa área. Os índices dos quadros, tá vendo? Relativo a Bíblia, conhecer bem e o mal, né? Aqui está em ordem canônica, tá? Ou seja, em ordem dos livros, como se encontra na Bíblia. A apresentação da Nova Almeida atualizada, que começa o Antigo Testamento. Tem um mapa aqui, né? Aqui tem uma breve introdução do primeiro livro de Gênesis. E esses quadros verdes aqui são aqueles quadros que mostram ali, né? Abrindo a Bíblia, vai falar aqui um pouco a respeito do Gênesis. Aqui está o texto sagrado, né? Em 2 colunas. E essa parte verde aqui são justamente os comentários que, como já foi dito, feito aqui pelos psicólogos, psiquiatras, né? Cristão, alimentação humana, né? Então, é uma Bíblia que é voltada para aconselhamento, tá, meus queridos? Uma Bíblia voltada para um aconselhamento. Então, ela vai ter esse material do início ao fim, né? Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Salmos, tá vendo? Material, né? Vem aqui o livro de Colossenses, um pequeno comentário do livro, né? E aí os irmãos vão ver os comentários feitos pelos psicólogos e psiquiatras cristãos a respeito do texto bíblico. Então você veja que os comentários são bastante, né, volumosos, ó, em relação ao texto bíblico, né? Tem páginas que tem mais comentário do que o texto bíblico em si, tá vendo? Então é uma Bíblia muito excelente. Meus irmãos, a edição dessa Bíblia, a edição completa, né? Ela conta com 2.080 páginas. Ela, como eu já falei, ela utiliza o texto bíblico na versão Almeida atualizada, a NAA. Ela foi uma escolha fantástica, né? Porque a tradução, né? Porque ela preserva a tradição e a dignidade do texto clássico de Almeida. Mas traz também uma linguagem totalmente contemporânea, fluida, né? Ideal para quem busca uma leitura bastante compreensível. Esse modelo que eu tenho em mãos, como eu já falei, ela possui esse acabamento, né? Em material sintético, né? Um PU de ótima qualidade, né? Simulando aí um couro, né? É um design visual e bem marcante, né? Detalhes dessa costura, né? As inscrições em baixo relevo. Na lateral ela apresenta, né? Esse alto relevo, símbolo da tradução, NAA, né?
Bíblia de Estudo Conselheiro, e o símbolo, né, o logo da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem a trilateral, como já mostrei, né, prateada, vem com 2 fitilhos, né, sedosos, né, um preto e um verde. Quando eu peço para encadernar minha Bíblia, né, para encapar minha Bíblia, eu peço a Michele geralmente fitilhos mais largos e 3 fitilhos. Então, qual um ponto técnico positivo nós podemos ver nessa Bíblia, né? A espessura, por exemplo, das páginas, né, o papel, né, ele tem uma gramatura excelente, o que reduz bastante a transparência do texto, faz ela se tornar uma leitura perfeita para quem gosta de fazer também anotações a lápis, né, ou usar um marca-texto. Eu tenho preferência por marca-texto de gel, tá? O de gel. Então eu uso, né, quando estou lendo Antigo Testamento, né, eu ponho um gel de uma cor. No Novo Testamento eu ponho o gel de uma outra cor, né? E comentários, né, algumas coisas dignas de outro comentário, eu coloco de outra cor. Eu gosto mais do gel, que o gel ele deixa transparecer para o outro lado bem menor, bem menos do que aquele outro mais tradicional, tá bom? Então, quem gosta de usar esse marca-texto, usa sem medo de marcar a folha do outro lado, tá? A impressão interna dos recursos que ela tem, como eu mostrei, é bicolor, né, utilizando um tom de verde escuro, que dá um descanso visual incrível e deixa assim, um layout muito mais elegante, tá? Os recursos internos dela. A abordagem, como eu falei, dessa Bíblia, é uma abordagem terapêutica, tá? É uma abordagem terapêutica. O grande coração da Bíblia de Estudo Conselheiro está no seu conteúdo de apoio. Ela não é uma Bíblia de referência cruzada comum, né? O material foi desenhado para ser estudado em ritmo tranquilo, em ritmo preferencial, né? Assim, capítulo por capítulo. Deixa eu ler aqui para vocês, por exemplo, Salmo 23, né? O Salmo 23, que ele comenta aqui do Salmo 23. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor. Aí ele diz aqui, Davi parece cansado, mas encontra em seu íntimo, porque ali está Deus, a resposta para a sua aflição. E canta na certeza de que sempre será amparado e guiado pelo Senhor, para um lugar onde encontrará descanso e alimento, para seguir crendo no infinito amparo de Deus. Em hebraico, a primeira frase tem apenas 2 palavras, Jeová Roi, né? Senhor, pastor de mim. Isso resume tudo. Isso resume todo o Salmo como uma confissão de fé do salmista. Tudo que se segue são desenvolvimentos da mesma afirmação básica. Aqui a palavra pastor significa cuidador, guardador, guia, provedor. Na língua hebraica, essa frase é marcada por grande delicadeza e refinamento. É algo muito pessoal. É uma proximidade espiritual impressionante, coisa que nenhuma outra religião poderia admitir. Intimidade com a divindade. Mas é exatamente isso que está enfatizado nesse texto. Quanto mais familiarizado com Deus, maior será a sua direção na nossa vida, e é essa direção divina que nos torna sábios. Nada me faltará. E aí ele continua aqui, né, bastante comentário do Salmo 23. Então ela não é uma Bíblia, como eu já disse, tem referência cruzada, irmãos. O material foi desenhado para ser estudado, né, em um ritmo tranquilo. Por conta dos seus comentários serem muito extensos, é aconselhável você ler um capítulo por dia, tá? Outra coisa, ao todo, irmão, são mais de 8.000 comentários inseridos diretamente do texto bíblico e cerca de 350 quadros aplicativos
né, e explicativos aprofundados. Ou seja, essas ferramentas dividem-se em duas abordagens práticas. Comentários de contexto, que são ali as notas de rodapé, com letras ligeiramente menores, que destrincha o significado psicológico, emocional, espiritual, de atitudes e momentos vividos ali pelos personagens bíblicos. Tem também ali os quadros temáticos, que são as caixas de textos maiores, totalmente destacadas de verde, né, como eu já mostrei para os irmãos. Deixa eu mostrar aqui de novo uma aqui. Falando sobre a nova aliança, né? São essas caixas, são cerca de 350 caixas de texto dessas, e que abordam ali temas cruciais, né, da experiência humana. Então você vai encontrar estudos profundos sobre depressão, sobre ansiedade, sexualidade, luto, velhice, estresse no trabalho, codependência, dinâmicas de casamento e até análises sobre o silêncio de Deus. Por exemplo, quando você lê a história de José, o texto ele traz ali reflexões profundas, como ele lidou, né? Como ele conseguiu lidar com o sofrimento e a rejeição familiar. Ao analisar o livro de Jó, por outro exemplo, há abordagens impressionantes sobre a saúde mental diante de tragédias. Ou seja, é uma aplicação direta da palavra de Deus para o cuidado, né, da alma das pessoas, para a nossa alma e para a alma de pessoas que podemos ajudar com essa ferramenta valiosíssima, principalmente nesse tempo pós-pandemia. Então, para facilitar a sua pesquisa teológica e, consequentemente, pastoral, a Sociedade Bíblica do Brasil incluiu índices práticos lá no início da Bíblia, né? Que são aqueles que nós mostramos no início. Então, você pode procurar os temas tanto em ordem canônica, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, né? Como também em ordem alfabética. Por exemplo, se você precisar ministrar ou estudar sobre autoestima ou resolução de conflitos, basta ir ao índice alfabético e encontrar lá o quadro exato que trata disso. Além disso, meus irmãos, as introduções de cada livro dão ali um panorama geral do contexto histórico e ela fecha com ótimos mapas geográficos ali também da Palestina. Então, Pastor Robson, fala aí de verdade, para quem é essa Bíblia? Irmãos, a Bíblia de Estudo Conselheira, ela atende com excelência alguns grupos principais. Ela atende com excelência a líderes de ministérios, a pastores e conselheiros. Se você atua na liderança da igreja, se você lidera pequenos grupos, se você aconselha pessoas, né, que estão passando ali por crises emocionais, familiares, essa Bíblia é uma ferramenta poderosa e obrigatória. Desculpa, ela vai enriquecer e vai humanizar muito a sua linguagem pastoral. Essa Bíblia ela também serve para pessoas que são profissionais da área de saúde mental, psicólogos cristãos, psicanalistas cristãos, psiquiatras cristãos, né? Vão encontrar aqui uma ponte feita e perfeita e completamente segura entre a ciência do comportamento humano e os valores inegociáveis das Escrituras Sagradas. Lembrando o que eu já falei no início, essa Bíblia foram 14 anos trabalhadas por psiquiatras e psicólogos cristãos que se debruçaram nas Sagradas Escrituras e nos seus textos fizeram comentários voltados para a área da saúde psicológica. Então ela ajuda também, né, na leitura pessoal e devocional. Você não precisa ser um profissional para lê-la, né? Se você busca cura interior, se você busca autoconhecimento à luz de Deus, e se você quer entender como a Bíblia lida com as suas emoções diariamente, ela vai funcionar como um bálsamo nas suas devocionais. Então ela nos lembra todo o tempo, né? Ela nos lembra, essa Bíblia, quando você está lendo ela, de Gênesis a Apocalipse, ela nos lembra o tempo todo que o amor de Deus é manifestado em Jesus Cristo, o nosso maravilhoso conselheiro, que é o verdadeiro e definitivo agente terapêutico para tratar as feridas
do nosso coração. Pastor, quais são os pontos de atenção que essa Bíblia tem? Irmãos, nenhum review, tá? Nenhum review é completo sem mencionarmos os pontos de atenção, né? Para que você possa fazer, de fato, uma compra consciente, né? O primeiro fator é que as letras das notas de estudo, né? Além de serem de uma cor mais clara, elas são pequenas, tá? Então, se você tem problema de visão ou cansaço visual rápido, pode ser necessário ler em ambientes muito bem iluminados ou utilizar óculos de leitura, tá? Eu gostaria de indicar essa régua aqui, que é uma lente, né? Você pode ampliar a letra colocando ela em cima. Você encontra, olha lá, tá vendo? Você encontra nas lojas, né, de internet. Como você pode também utilizar essa régua, que ela é flexível, mas ela tem uma lente também. Ela aumenta, né? Serve muito como marcador de Bíblia também, tá vendo lá? Ó, baratinho isso aqui, né? Você encontra também nas lojas eletrônicas aí, né? Tá bom? E isso ajuda muito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Letras que são pequenas, tá? Mas isso aqui ajuda. Um bom óculos também ajuda. O segundo ponto de atenção é entender a proposta desse material, tá? Ela não substitui uma Bíblia de estudo puramente exegética e apologética. O seu objetivo principal no momento, se o seu objetivo for estudar grego, hebraico, profecias detalhadas ou debates teológicos, doutrinários, clássicos, você vai precisar usar ela com um conjunto, né, com outras obras, talvez com outras Bíblias de apoio. Então, faço aqui, o foco, na verdade, aqui é extremamente terapêutico, é extremamente prático e pastoral. Tá? Ela é uma Bíblia para aconselhamento. Ela serve tanto para você como instrumento para você usar para outras pessoas. Tá? Então, em resumo, a Bíblia de Estudo Conselheira da Sociedade Bíblica do Brasil, ela cumpre com maestria tudo aquilo que ela se propõe, né? Ela humaniza o estudo bíblico, ela traz respostas acolhedoras para o sofrimento humano, e prova, na verdade, que a fé e o cuidado com a mente caminham de mãos dadas, caminham juntas. Você adquirir a Bíblia de Estudo Conselheiro é um investimento que vale cada centavo para quem deseja cuidar de vidas, ou precisa também de um cuidado pessoal, tá? O preço médio dela no mercado costuma variar muito, conforme a capa, né? Já tem outra capa diferente dessa, conforme a livraria, mas você consegue encontrar excelentes ofertas diretamente do site da Sociedade Bíblica do Brasil ou em grandes varejistas cristãos. Lembrando, como sempre, eu não recebo um centavo de nenhuma editora das Bíblias que eu apresento aqui, tá bom? Mas e aí? E você? O que é que você achou dessa abordagem terapêutica das escrituras? Você acha que ela ajudaria no seu dia a dia ou no seu ministério? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, né? Vamos interagir. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder os próximos reviews, tá? Estamos abertos aí para sugestões. Essa Bíblia que nós estamos falando aqui agora é uma sugestão de um seguidor, falou, Pastor Robson, fala da Bíblia Conselheiro, né? E estamos falando da Bíblia Conselheiro hoje. Mais perguntas, né? Mais indicação de Bíblias para a gente fazer review, fala aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom, shalom.